A história começa com Sung-ho participando de uma luta de boxe, mas no momento dramático, ele hesita perdendo o foco, porque ele vê um fantasma atrás de seu oponente sorrindo para ele. O que foi aquilo agora? Então Sung-ho vai procurar o xamã que é Manak. Até agora ele não sentiu nenhum ar frio ao seu redor. Ah, parece que você tem um físico que atrai fantasmas facilmente. Este fantasma não apareceu agora. Ele tem te seguido por muito tempo. O xamã finge ser uma divindade e um fantasma conversando por mais um tempo para enganar Sung-ho, vendendo talismãs que custam a bagatela de 5 mil won, e surpreendentemente Sung-ho acredita nisso. Para ele, essa quantia de dinheiro é enorme, mas como ele continua vendo coisas estranhas, ele não tem outra escolha senão aceitar. E agora ele se tornou um youtuber que explora casas mal assombradas. Ao entrar nesta casa, o cheiro de mofo atinge o nariz de Sung-ho. Sung-ho descreve tudo de perto para seus espectadores, não se esquecendo de pegar seu walkie-talkie para fingir que está chamando para ver se há alguém lá. Um ruído de estática repentino é seguido por uma voz masculina. Na última frase, há uma confissão "eu te amo". No entanto, os esforços de Sung-ho desta vez ainda são em vão. Sung-ho coça a cabeça. O que você quer dizer com "eu te amo"? Quer dizer eu? Eu te amo de verdade. Então apenas diga o que você quer dizer. O que mais? Pelo menos diga algo que os espectadores queiram ouvir, como algumas maldições injustas ou algo assustador. Espere. Sung-ho de repente congela, quem acabou de falar com ele, olhando para o lado. É um fantasma bonito. Sung-ho grita de medo, pensando que vai atravessar o teto. O fantasma Shin-yu pergunta alegremente: você consegue me ver? Que diabos, Sung-ho? Eu sempre esperei pelo dia em que você pudesse me ver. Sung-ho imediatamente ataca Shin-yu. Desapareça. Você é o fantasma que disse "eu te amo", certo? Shin-yu chora e tem um sangramento nasal, dizendo de forma lamentável: "Eu te amo, Sung-ho". Sung-ho pensa: ou ele está louco, ou o mundo está louco. Fique quieto enquanto eu encontro uma maneira de te exorcizar. Fungada, mas eu quero ficar com o Sung-ho. De fato, ainda há sal e feijão vermelho. Então Sung-ho joga sal em Shin-yu, mas não tem efeito. Depois ele usa o feijão vermelho, mas ainda nada. O pobre Shin-yu diz que dói. Sung-ho está muito cansado e o dia está acabando, porque ainda não há progresso. Eu também não sei. Desculpe, Sung-ho, tudo dói. Onde está o dinheiro para chamar um feiticeiro? Agora vamos ver se há outra maneira. De repente Sung-ho, para ao pensar em aliviar o ressentimento do fantasma. Então ele rapidamente pergunta a Shin-yu: quando você estava vivo, havia algo que você queria, mas não podia fazer? Shin-yu pensa que de fato há uma coisa. Sung-ho imediatamente fica entusiasmado e diz para ele falar que ele vai ajudar. Shin-yu pergunta de volta: você vai mesmo ajudar? Ele quer rolar na cama com a pessoa que ele gosta. Depois de ouvir isso, Sung-ho congela. Então você é um fantasma que ainda é virgem. Então de quem você gosta? Essa pessoa ainda está viva. E a pessoa que eu gosto é o Sung-ho. Sung-ho se sente louco. Por que diabos você se envolveu com alguém com esse nome? Sung-ho ainda tem que aceitar isso. Eu sou muito bom nisso. Deixe-me ajudá-lo a seguir em frente. Claro que esta é a primeira vez que faço isso com um homem. E também a primeira vez com um fantasma. Mas Sung-ho ou não, enquanto falava Shin, Yu trocou as posições deles. Ele olhou para Sung-ho intensamente e então lentamente se inclinou para sussurrar: eu quero ser o ativo. Sung-ho ficou sem palavras. Seu olhar desceu para a parte de baixo de Shin-yu e... oh meu Deus, eu estou pegando fogo. Espere, espere. Há um problema aqui. Sung-ho levantou-se bruscamente. Primeiro deixe-me verificar as coisas. Sendo despido de suas calças. Sung-ho se sentiu envergonhado enquanto tremia. Você realmente vai enfiar essa coisa assustadora em mim? Sim, um pouquinho. Tudo bem, deixe-me medir. Sung-ho usou a mão para medir e depois a pressionou contra a própria barriga. A mente de Sung-ho imediatamente pulou para 1001 artigos relacionados à questão de precisar de um médico depois de uma situação daquelas. Então Sung-ho se decidiu. Era melhor isso do que ser assombrado por esse fantasma para sempre. Ele gritou: ok, vá em frente e faça. Shin-yu ficou radiante ao ouvir isso. Sung-ho é o melhor assim que ele terminou de falar. Shin-yu avançou e beijou Sung-ho. Suas mãos também percorreram o peito dele, deixando-o desnorteado. Então Sung-ho sugeriu que Shin-yu descesse, já que ele não sentia nada em cima, embora Shin-yu estivesse relutante. Ele ainda obedeceu. Shin-yu levantou as pernas de Sung-ho, o que o deixou um pouco tímido.
Essa posição é um pouco estranha, mas sob os olhos brilhantes de Shin Yu, todas as palavras que ele pretendia dizer ficaram entaladas. Talvez por estar com um fantasma, ele sentia muito frio e nenhuma excitação. Mas por que Shin Yu está tão animado? Será que ele realmente gosta de Sung-ho? Sung-ho insistiu para que Shin Yu pulasse as preliminares e fosse direto ao assunto. Mas Shin Yu disse inocentemente que ainda estava muito apertado. Essa afirmação deixou Sung-ho extremamente constrangido. Ele deu um soco nele. Seu doido! O que você está dizendo? Eu pretendia ir com calma para não te machucar. Quanto tempo isso vai levar? Apenas fique parado e deixe que eu faço. Então Sung-ho tomou a iniciativa, mas definitivamente não foi tão fácil quanto ele pensava na hora H. Sung-ho fez por conta própria. Uma sensação de enjoo surgiu enquanto Shin Yu sentia aquele calor o excitando. Então Shin Yu não conseguiu mais se segurar e possuiu Sung-ho vigorosamente. Sung-ho sentiu muita dor. Ele deveria pedir para Shin Yu parar sim, mas os olhos de Shin Yu estavam vazios até tudo acabar. Sung-ho sentiu como se toda a sua energia vital tivesse sido drenada, enquanto Shin Yu o abraçava feliz e agradecia muito. E graças a você agora posso ser feliz e transcender. Sim, só some daqui rápido. No dia seguinte, Sung-ho foi acordado pela luz do sol. Ele sentiu a bunda doer e então se lembrou das cenas da noite anterior. Sung-ho suspirou. Bom, pelo menos o fantasma do Shin Yu desapareceu. Ele precisa tomar um banho para se sentir bem antes de sair. Mas assim que abriu a porta do banheiro, a imagem de Shin Yu agachado e chorando surgiu diante dos olhos de Sung-ho. O que é isso? Meu Deus! Porque você não transcendeu e ainda está aqui. Me desculpe, eu também não sei. Sung-ho ficou realmente furioso. Você disse que depois daquilo desapareceria. Então desapareça logo. Sung-ho estava tão bravo que saía fumaça pelas orelhas. Olhando para Shin Yu, mas Shin Yu chorou ainda mais alto, e as coisas de repente começaram a voar e atacar Sung-ho. Não faz isso comigo. Me desculpe, é que o Sung-ho me mandou desaparecer, então eu fiquei muito triste e não consigo parar. Então, no final das contas, Sung-ho teve que levar o pássaro e Shin Yu para o trabalho com ele. Não me atrapalhe hoje. Seja bonzinho, entendeu, Shin? Yu sorriu com os olhos apertadinhos e balançou a cabeça como um pintinho ciscando. Vendo aquilo, Sung-ho encarou Shin Yu e depois ajeitou o cabelo dele. Se vai sair, arrume o cabelo primeiro. Depois disso, Sung-ho foi para o canteiro de obras. Shin Yu o seguiu achando que Sung-ho era muito sexy, mas o gerente estava bastante irritado com o Sung-ho, sempre procurando um jeito de pegar no pé dele. Sung-ho tentou aguentar e se desculpar, mas aquele gerente não parava e usava continuamente palavras duras para repreender Sung-ho, dizendo que ele só servia para trabalho braçal. Sung-ho tentou aguentar, mas Shin Yu não conseguiu se conter. Tudo saiu voando e o gerente mandou Sung-ho limpar tudo, mas como ele poderia fazer isso sozinho? Assim o pagamento do dia se foi. À noite Sung-ho trabalhava como garçom em um restaurante. Pobre Sung-ho, me desculpe. Sung-ho é que ele não conseguiu se segurar quando viu Sung-ho sendo intimidado. Sung-ho franziu a testa e disse a Shin Yu para não causar mais problemas aqui, ou ele o faria desmaiar de novo. Depois disso, Sung-ho começou seu trabalho enquanto Shin Yu apenas continuava a observá-lo sim. Mas a sorte de Sung-ho é muito ruim. Ele grelhou a comida para o cliente e depois de dar uma mordida, aquele cara de repente chamou Sung-ho para reclamar e xingar mesmo que o subordinado tenha dito que estava bom. Isso não é procurar encrenca de propósito. Sung-ho rangeu os dentes e tentou aguentar, mas Shin Yu não conseguiu mais se segurar. Ele usou seus poderes para fazer aquele cliente receber uma punição. Quando chegou a hora de ir para casa, Sung-ho esperava o sinal vermelho, enquanto Shin Yu continuava pairando por perto e pedindo desculpas. Sung-ho tentou manter a calma e perguntou por que Shin Yu fez aquilo. Shin Yu gaguejou que foi porque aquele cara estava dificultando as coisas para Sung-ho. Ele não aguentou. Ao ouvir isso, Sung-ho também explodiu em emoções. Eu te disse para ficar quieto, você só tinha que aguentar um pouquinho. Por que você teve que estragar tudo desse jeito? Ganhar dinheiro dos outros significa que você tem que aguentar todo tipo de porcaria assim. Nem todo mundo tem que viver assim. Você pode se safar e não dar em nada, mas eu tenho que encontrar uma maneira de sobreviver a cada dia. As duas pessoas esperando no sinal vermelho ao lado deles viram Sung-ho falando sozinho e pensaram que ele era louco. Até o sinal ficar verde, Sung-ho disse em voz alta que encontraria uma maneira de se livrar de Shin Yu.
Então não fale mais comigo. Mas quando Sung-ho estava atravessando a rua, Shin-yu gritou. Sung-ho se virou com raiva para encará-lo. Mas Shin-yu rapidamente abraçou Sung-ho e o puxou para trás e, por sorte, isso ajudou Sung-ho a evitar um acidente porque um carro avançou o sinal vermelho. As duas pessoas ao lado deles perguntaram apressadamente a Sung-ho se ele estava bem. Shin-yu também suspirou de alívio, perguntando sem parar a Han Sung-ho. Enquanto isso, Sung-ho parecia muito assustado encarando Shin-yu com o rosto pálido. Cena de transição. Sung-ho ficou deitado por um longo tempo, mas não conseguia dormir. Ele se lembrou das palavras duras que disse a Shin-yu mais cedo. De repente, sentiu-se muito culpado por fazer seu amigo se sentir inútil. No dia seguinte, Sung-ho tomou a iniciativa de acordar Shin-yu. Ei, acorde! Sonolento, Shin-yu abriu os olhos. Ah, Sung-ho. Sim, sou eu. Acorde, vamos comer. Ao ouvir isso, Shin-yu imediatamente ficou animado e deu um pulo. Na mesa de jantar, Sung-ho disse que não preparou muita coisa e que Shin-yu podia comer à vontade. Mas depois de esperar por um longo tempo, ele não viu Shin-yu tocar na comida. O que foi? Você não quer comer, não? Sung-ho pareceu se lembrar de algo e enfiou a colher bem no meio da tigela. Ah, deve ser feito assim certo, imediatamente, Shin. E o sorriu abertamente. Vou comer com gosto. Depois de comer, Sung-ho lavou a louça. Ele não conseguiu deixar de falar. Ei, desculpe por ontem. Não foi sua culpa. Eu só estava sem sorte e fiquei com raiva sem motivo. Acho que te disse algo exagerado. Por favor, me perdoe. Shin-yu ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu, tudo bem. Você disse que eu estava morto, o que não está errado. Sung-ho acenou com a mão. Você não sabe se ofender. Ao ouvir alguém dizer isso, você deveria saber ficar com raiva. Shin-yu riu, deixando Sung-ho sem palavras. Você realmente é azarado, porque está me seguindo. Se você fosse rico, teria sido um grande banquete fúnebre. Eu também não sei mais por que segui Sung-ho. Shin-yu pensou profundamente. Desde o primeiro momento em sua memória, ele era um fantasma. Ele vagava pelo hospital e não importava o quanto chamasse a todos, ninguém conseguia vê-lo. Sim, simplesmente assim. Naquela época, Shin-yu tinha apenas alguns anos. Assustado, ele só podia chorar sozinho. Sung-ho ficou surpreso. O que? Você morreu tão jovem? Então, quando foi isso? Há 25 anos. Eu pensei que vivia sozinho, mas você estava em uma situação pior. Não, eu não estava sozinho, porque quando Shin-yu se perdeu, ele viu uma criança sentada ali chorando sozinha. E essa criança era o pequeno Sung-ho. Shin-yu não conseguiu evitar se aproximar de Sung-ho e perguntar: por que você está chorando? Aconteceu alguma coisa? Eu vou ficar com você, pequeno. Está tudo bem. Agora não chore mais. Sung-ho, naquela hora, sentiu um arrepio na espinha e parou de chorar. Agora, se lembrando disso, Shin-yu disse com um sorriso: Sung-ho provavelmente não sabe que estivemos juntos o tempo todo, sim. Sung-ho ficou chocado e depois um pouco em pânico. Você me seguiu desde que eu estava no estacionamento da Bay Area. Sim, eu estou esperando que Sung-ho me note há 25 anos. Mudança de cena. Sung-ho disse para ele apagar as luzes. Aqui está Sung-ho. Deite-se rápido, eu já estou deitado, pode apagar. Depois de apagar as luzes, Sung-ho ainda não conseguiu deixar de perguntar: você vai ficar deitado assim? Tem um colchão certo. Shin-yu correu alegremente para abraçar Sung-ho. Sério, posso dormir com você? Ah, isso não vai rolar. Se você não gosta, então esquece depois disso. Shin-yu abraçou Sung-ho e adormeceu. Enquanto Sung-ho sentia muita pressão, foi errado da sua parte convidar Shin-yu para dormir com você. O Sung-ho, o quê? Posso te dar um beijo de boa noite, Sung-ho? Gritou com raiva não, mas rapidamente caiu na gargalhada. E se depois do beijo você subir para o céu, então não daria certo na verdade. Às vezes Sung-ho se lembra de algumas memórias antigas. Quando ele estava no hospital, disseram que ele foi internado devido a um acidente de trânsito, mas talvez por causa do choque. Suas memórias anteriores eram muito vagas entre os que estavam no carro. Ele foi o único sobrevivente quando era jovem. Ele pensou que não se lembrar de nada poderia ser na verdade uma bênção, mas a sensação de ter alguém ao seu lado pela primeira vez não era ruim, mesmo que fosse um fantasma sem calor. No entanto, quando ele acordou hoje, Shin-yu tinha sumido. Sung-ho entrou em pânico para onde aquele desgraçado foi. Ah, ele deve estar escondido no banheiro. Mas quando Sung-ho foi ao banheiro, não havia sinal de Shin-yu. Neste momento, Sung-ho estava realmente em pânico, como se tivesse perdido algo importante da manhã à noite. Sung-ho sentou-se sozinho resmungando.
Quando eu mandei ele ir embora, ele não foi e agora ele realmente se foi, irritado e frustrado ao mesmo tempo. Seung-ho deu um soco forte na parede. Eu originalmente pretendia expulsá-lo também bem, tudo bem. É só viver como antes, isso mesmo, como antes, mudança de cena. Seung-ho está fazendo uma transmissão ao vivo, explorando a casa abandonada novamente hoje. Ele também explicou que ultimamente, por motivos pessoais, mas agora está resolvido. Ele voltará a fazer transmissões ao vivo com dedicação hoje. Eles vão explorar a casa que está abandonada. Há 25 anos, ao entrar na casa, a cena estava surpreendentemente limpa, mas ainda muito empoeirada. Seung-ho decidiu entrar no quarto pequeno primeiro. Parece que este é o quarto do bebê. Tudo ainda está intacto, como se apenas as pessoas tivessem evaporado. Justo quando Sung-ho estava prestes a ir para outro cômodo para ver ele, acidentalmente pisou em algo. Sung-ho sentou-se resmungando. Me desculpe, não foi minha intenção, mas quando ele pegou, era uma fotografia. Os olhos de Sung-ho se contraíram como se ele tivesse visto algo chocante. E a foto era de Shin-yu quando criança. Sung-ho olhou ao redor. Ele morava aqui e morava aqui. O que exatamente aconteceu com ele? Mas isso não é tudo. A temperatura corporal de Sung-ho caiu drasticamente, seu rosto pálido, porque ao lado de Shin-yu havia uma foto dele quando criança. Sung-ho, com medo, jogou a moldura no chão. Seu coração estava disparado incontrolavelmente, e então todos que assistiam à transmissão ao vivo ficaram curiosos e comentaram continuamente. Mas Sung-ho não se importou, porque ele se lembrou de Ha, e daquele dia o pequeno Shin-yu estava abraçando Sung-ho alegremente, porque ele ia sair com sua família. Sung-ho e ambos os pais riram felizes com aquilo. As duas famílias se tornaram mais próximas daquele jeito, o que é bom. O pai de Shin-yu também o lembrou de se comportar bem e obedecer. E assim Shin-yu entrou no carro para sair com a família de Sung-ho. No carro, Sung-ho estava muito irritado. Esta é a viagem da minha família. Por que você está vindo junto? Para que eu possa me tornar parte da família do Sung-ho, certo? As pessoas dizem que casar significa se tornar uma família. O pai de Sung-ho riu ao ouvir aquilo, dizendo: eu gosto dessa ideia, incentivo. Shin-yu insistiu mais. Eu estarei ao seu lado por toda a vida. Mas de repente o pai de Sung-ho entrou em pânico quando um caminhão à frente pareceu perder os freios e veio em direção a eles. E então, o que tinha que acontecer, aconteceu. Sung-ho se lembrou com lágrimas escorrendo pelo seu rosto sem que ele percebesse. Você se lembra, Shin-yu, seu maldito Shin-yu. Você disse que estaria ao meu lado por toda a vida. Mas Sung-ho também sabia que era natural Shin-yu desaparecer agora, porque nos últimos 25 anos ele esteve ao seu lado mesmo que não pudesse vê-lo, em todos os momentos que pensava estar sozinho. Seja na escola apaixonado por sua namorada ou no boxe, ele não percebeu quem ele realmente era. Hoje Sung-ho foi ao cemitério visitar seus pais. Estou atrasado, me desculpem. Ele serviu vinho para prestar homenagem aos seus pais depois de muito tempo enquanto sorria. Ele disse que viria mais vezes no futuro, mas eu ainda não encontrei o Shin-yu, se ele foi levado para algum hospital ou onde seu funeral foi realizado. Como não sou da família, é muito difícil encontrar informações. Quero agradecê-lo. Por enquanto, vou planejar procurar primeiro nos hospitais perto do local do acidente. Se eu o encontrar, com certeza avisarei meus pais. Depois disso, Sung-ho foi a todos os hospitais que pôde perguntar, mas ainda não encontrou nenhuma informação. Sung-ho sentou-se no ônibus pensando que esse método era realmente bobo. Mas o que posso fazer se só sei o nome dele? Droga, onde diabos está o Shin-yu? Mas Sung-ho não desistiu. Ele continuou a procurar nos hospitais, e neste hospital, de fato, havia um registro de Shin-yu. Sung-ho perguntou apressadamente se poderia saber para qual funerária ele foi transferido. A funcionária ficou surpresa, porque Shin-yu nunca tinha sido levado para uma funerária. Imediatamente, Sung-ho saiu correndo porque Shin-yu foi levado para o hospital em coma, mas não tinha acordado por um longo tempo, então foi transferido para um hospital maior, que fica em Seul. Então Sung-ho correu sem parar para o hospital. Mesmo sendo avisado para não correr ali, Sung-ho não deu ouvidos. Ele correu direto para a recepção e perguntou por Shin-yu, nascido em 2005. Antes que a funcionária pudesse entender qualquer coisa, uma voz preocupada chamou, assustando Sung-ho. Shin-yu, para onde você quer tanto ir? Você precisa ficar mais alguns dias, você acabou de acordar, não faz muito tempo. E naquele momento, Shin-yu sorriu gentil e felizmente. Sung-ho, como você me encontrou aqui? Eu estava planejando ir te procurar primeiro.
Os pais de Shin Yu atrás dele também ficaram surpresos ao reconhecer Sung-ho. Quanto a Sung-ho, ele estava atônito com tanto que queria dizer, mas no final não conseguiu falar nada. Shin Yu explicou melhor que ele estava em coma, não morto, e com medo de que Sung-ho tivesse que esperar ele, pediu para receber alta do hospital imediatamente, mas seus pais insistiram que ele ficasse mais tempo. Depois de terminar suas palavras, Sung-ho avançou e abraçou Shin Yu com força, apesar de Shin Yu chamar seu nome. Fique quieto por um momento, ele disse. Mudando de cena, Sung-ho contou tudo para seus seguidores, mas parecia que todos estavam bastante céticos, deixando Sung-ho muito frustrado. Sinceramente, até mesmo Sung-ho sentiu que foi milagroso. Depois disso, Sung-ho encerrou a sessão ao vivo de hoje, mas o problema foi que ele se esqueceu de desligá-la. Ao mesmo tempo, Shin Yu correu por trás dele e perguntou: Sung-ho, a live acabou, Rum? Então posso te beijar agora, lembrando de alguns dias atrás, Sung-ho ainda levava frutas para visitar Shin Yu no hospital. Os olhos de Shin Yu sempre brilhavam com coraçõezinhos quando via Sung-ho, e a mãe dele também gostava muito de Sung-ho. Sim, você não precisa vir todos os dias. Não é porque o Shin Yu está fazendo manha que você veio aqui não, tudo bem? Ultimamente eu também estou sem trabalho. Shin, o meu coração palpita. Eu tenho que vir aqui todos os dias. Na verdade, estou muito feliz em te ver de novo. Eu fiquei me perguntando, o garoto acabou de acordar depois de 25 dias e já queria encontrar alguém a propósito. O Shin Yu pode sair hoje. Mais tarde, vamos sair para comer. Neste momento, Sung-ho e Shin Yu trocaram um beijo apaixonado. Sung-ho ficou sem fôlego. Deixa eu respirar um pouco, você por acaso morreu sem nunca ter sido beijado? Haha, isso é verdade mesmo, só beijar não é o suficiente. Podemos nos divertir um pouco mais. Os olhos de Sung-ho se arregalaram, seu louco, você acabou de receber alta do hospital. Aquela coisa precisa de mais descanso para se recuperar. Vamos lá, eu também quero fazer de verdade, pelo menos uma vez. Tudo bem, então Shin Yu conseguiu o que queria e beijou Sung-ho, mas Sung-ho subestimou o jeito selvagem de Shin Yu. Ele só deu um beijo e Shin Yu imediatamente se sentou e quando acabou Sung-ho descobriu um problema chocante. A transmissão ao vivo ainda estava ligada com mais de 8.000 espectadores. E o Power Chat estava transbordando. Sung-ho agradeceu a todos apressadamente e anunciou que eles apareceriam como um casal a partir de agora. Antes de desligar a transmissão, Sung-ho se sentia muito cansado enquanto Shin Yu, pelo contrário, estava radiante e perguntou: então seremos um casal? Sung-ho respondeu com raiva: você fez isso comigo e ainda não planeja assumir a responsabilidade. Não, eu vou assumir a responsabilidade por toda a vida, porque eu te amo de verdade.